Glória a Deus. A palavra diz que Deus procura pessoas. A palavra diz que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ora, se Deus procura pessoas, é porque nem todo mundo é incomum. Se Deus procura pessoas, é porque tem muita gente que é comum e tem alguns que são incomuns. Deus ama todos, sem exceção. Mas Deus procura pessoas. Eu quero falar com você um pouco nessa noite sobre pessoas incomuns. Quem já percebeu que pelo menos um pouco diferente você é, fala obrigado, eu não sou o único. Aleluia, que bom. Moisés, ele tinha tudo o que qualquer pessoa comum gostaria de ter. Tudo. Pastor Moisés tinha Mercedes? Tinha. Pastor Moisés tinha um PS4 que nem saiu? Tinha. Tô brincando, tá, gente? Tinha mesmo? Moisés tinha tudo, porque ele foi criado na corte do Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele era o que, gente, de Faraó? É um neto postiço. É um neto. Pai nega coisa para filho de vez em quando, nega? Mas vô nega coisa para neto? Moisés era neto de Faraó. Moisés tinha tudo. Mas quem disse que Moisés queria ser uma pessoa comum? Moisés tinha algo no coração, que apesar de ter tudo, ele falava, eu não tenho é nada. Apesar de ter sido criado no melhor lugar para ter sido criado aos olhos naturais, tinha algo no coração dele que todo dia falava, eu não tenho nada, eu preciso de algo. E eu acho que ele não era o único. Talvez você já sentiu isso na sua vida alguma vez. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você é uma pessoa incomum. Só uma pessoa incomum para vir para cá, num acampamento, num feriado, para encontrar com Deus, falar em línguas, ler a Bíblia, cantar louvor, aleluia. E eu quero falar com você algumas características, poucas, daquilo que nos torna pessoas incomuns. Primeiro, abre comigo em Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Depois que Moisés já havia saído do Egito, por uma série de fatores, ele estava num deserto. Capítulo 3, verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Fala comigo, pessoas incomuns sempre vão encontrar o monte de Deus. Não interessa como. O que tirou Moisés do Egito foi uma circunstância ruim, mas Deus estava fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem daquele que amava Ele. Deus estava guiando o caminho de Moisés até o monte de Deus. É isso que Deus está fazendo com você nesse momento. Ele te guiou até o monte de Deus. Nós estamos na presença de Deus nessa noite. E o verso 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Nesse momento Moisés começa a encontrar tudo que ele precisava. Momento que você ouve a voz de Deus. Momento que você ouve Deus tocar no seu, você ouve Deus te chamar pelo nome. E a palavra continua no verso 5.
Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Primeira característica de uma pessoa em comum: ela tem que ter uma experiência única com Deus. Meu irmão, você tem que ter uma experiência sua com Deus. Algo que você vai se lembrar para a tua vida. Algo que você vai levar contigo. Não é uma experiência somente. Você vai ter várias experiências com Deus. Mas você tem que ter um momento na sua vida que você vai falar: eu vi uma sarça queimando. Eu vi algo que me marcou. Eu vi algo que me tocou. E quando eu me lembro daquele momento, o meu coração queima novamente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem lembra do dia que você foi batizado no Espírito Santo? Levanta a sua mão aí, ó. A gente esquece disso? Não tem como esquecer. Eu e você precisamos de uma experiência viva com Deus. Não é a experiência do seu pai, não é a experiência do pastor, não é a experiência do irmão do lado que foi cheio do Espírito Santo, mas no fundo você sabe que você não sentiu o que ele sentiu. Você precisa ter uma experiência com Deus, porque senão você vai viver a vida toda sendo uma pessoa comum. Eu não quero ser uma pessoa comum, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero encontrar com Deus no monte dele, ser queimado, consumido pelo fogo dele. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você nunca teve uma experiência viva com o Espírito Santo de Deus, você não vai se esquecer desse acampamento, porque essa é a noite que Deus vai queimar o seu coração em nome de Jesus. Mas você tem que buscar isso, meu irmão. Moisés saiu do Egito, foi para um lugar que ele não conhecia, porque ele estava à procura dessa chama. É você que tem que buscar isso. É você que tem que clamar por isso. É você que tem que falar: Deus, eu quero ter uma experiência. Deus, eu quero viver uma experiência. Eu quero ver essa sarça, Deus. E à medida que eu vou aproximando dessa sarça, o meu coração vai queimando, o meu coração vai aquecendo. Quem recebe diz amém. Segundo, uma pessoa incomum, ela não coloca os seus sonhos pessoais acima dos sonhos de Deus, e ela não coloca os seus sonhos pessoais acima dos sonhos coletivos. Você pode ver todas as pessoas da Bíblia que Deus usou de uma forma maravilhosa. Elas sempre se preocupavam com algo muito maior do que ela mesma. Elas não eram egoístas. Você quer ser usado por Deus? Quem quer? Você não pode pensar só em você. Sabe por quê? Muita gente quer ser usado por Deus, mas pouca gente quer ser usada da forma que Ele quer usar. E Moisés entendeu isso. Deus tinha um caminho. Não adianta eu pegar meu violão e sair rompendo para toda a igreja e agora eu vou romper o meu ministério, eu vou abençoar muitas pessoas. Se não houver submissão, se não houver aliança, se não houver santidade, não vale nada. Não adianta eu querer pegar minha Bíblia e sair para todo lado pregando a palavra de Deus, se eu não sou alimentado de uma fonte superior, se eu não me submeto a uma autoridade. Quem está me entendendo diz amém. E para você viver isso, você só pode viver isso se você entender que os teus sonhos pessoais, Deus é poderoso e quer realizar os teus sonhos pessoais, mas primeiro você tem que colocar o sonho de Deus, primeiro você tem que pensar na igreja de Deus, primeiro você tem que pensar no seu irmão.